Se você está começando agora e quer estudar Python do zero, hoje eu vou falar com vocês como eu começaria do zero com Python se fosse hoje. Lembrando que eu já sou programador há mais de 10 anos e já ensino pessoas a entrarem na área de programação há mais de 5. E hoje eu quero falar sobre os 4 pontos mais importantes, que são o seguinte: o que eu posso fazer para tornar tudo mais simples no começo, os 5 temas Python que são a base de tudo, como saber se eu entendi mesmo, né, e como que você pratica de verdade para que você não fique só na teoria para sempre, e finalmente uma recomendação de curso gratuito de Python, beleza? E para que a gente possa ter uma noção do progresso de cada um aqui, digita aqui embaixo há quanto tempo você já estuda Python. Sem enrolação, o ponto mais importante aqui que torna muito mais simples o seu início é entender e estudar lógica de programação, ou um outro nome que você pode dar para isso aqui é basicamente você praticar o seu raciocínio lógico, certo? Isso porque programar ou criar programas nada mais é do que você encontrar um problema, pensar em uma solução e depois implementar essa solução, ou seja, criar essa solução de fato usando código. E para que você seja capaz de encontrar um problema e resolver ele na sua própria cabeça, você precisa de entender a lógica de programação ou, de forma geral, o raciocínio lógico, tá? Você treinando seu raciocínio lógico, quando você chegar na parte de estudar programação de fato, independente de qual linguagem você escolher, tudo será infinitamente mais fácil se você entender como que você raciocina, que você observa um problema e encontra a solução para ele apenas através da observação crítica, certo? Inclusive eu tenho um curso gratuito de lógica de programação aqui no YouTube mesmo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, recomendo que você assista ele assim que você finalizar esse vídeo aqui, certo? Ele vai te dar toda a base que você precisa para ser capaz de encontrar problemas e resolver eles através do raciocínio lógico. Ele já está com mais de 3 milhões de visualizações, então eu tenho certeza que vocês vão gostar, como milhões de pessoas já gostaram desse curso também. Ok, então vamos agora aos 5 temas Python que são a base de tudo, tá? Por que eu falo que eles são a base de tudo? Se você pegar esses 5 temas aqui, pessoal, eu te garanto que qualquer programa que você encontrar, tá? Qualquer problema que você encontrar, eles usam esses 5 temas aqui como base para construir programas. Ou seja, entendendo esses 5 temas, você será capaz de entender praticamente qualquer programa, entender os conceitos por trás de cada um desses programas, certo? Claro que existe o conhecimento específico de cada programa, mas de qualquer forma, os 5 temas mais importantes são, primeiro, variáveis, tá? Variáveis é basicamente a forma que você usa aí para poder armazenar valores dentro de um programa e depois usar isso de alguma forma no futuro. Por exemplo, se você fosse descobrir se uma pessoa é maior ou não de idade, você teria que primeiro obter a sua idade. E para guardar essa informação, você guardaria isso em uma variável. Então, a variável é o ponto base, tá? Para tudo isso aí, você precisa entender o que são variáveis. Logo após variáveis, você tem que ser capaz, voltando ao exemplo de para saber se uma pessoa é maior de idade ou não, você tem que ser capaz de comparar um valor com outro, para saber se, por exemplo, uma pessoa que tem 20 anos é maior do que 18 anos, que 18 anos é a nossa maioridade, certo? Então, para que você possa tomar decisões, você precisa entender de controle de fluxo, tá? Controle de fluxo, e aqui eu estou falando basicamente de condicionais. Na maioria das linguagens hoje, o nome disso é if, tá? Então, se alguma coisa, então faça tal coisa. Caso contrário, não, else, faça outra coisa. Então, basicamente, controle de fluxo para que você possa tomar decisões. Na sequência, se você estiver trabalhando com mais do que apenas uma informação, se você precisar trabalhar com um grupo de informações, como por exemplo, uma lista de preços de produtos, você precisa aprender a trabalhar com coleções. E coleções estão presentes em praticamente todos os programas aí Python hoje, porque você precisa de guardar informações em uma coleção de dados. Existem várias hoje coleções dentro do Python, as principais são listas, tá? Então listas, nós temos dicionários, tuplas e sets. E essas são as principais coleções hoje. Você aprendendo essas 4, você já tem uma boa base aí para trabalhar com coleções dentro de Python. Na sequência, nós temos algo que é super útil aí para que você possa organizar os blocos de códigos de forma que eles se tornem reutilizáveis. Ou seja, se você conseguiu criar uma solução para descobrir se uma pessoa é maior ou não de idade, você quer guardar isso para que você possa reutilizar. E em casos assim, você pode criar algo chamado de função, tá? Então as funções é o 4º tema aí que você deve aprender, que basicamente funções são estruturas de código que te permitem reutilizar algoritmos, ou seja, soluções que você criou em outros locais do seu programa sem ter que ficar reescrevendo o código, certo? Extremamente útil e literalmente todo programa que você pegar hoje, praticamente todo aí vai usar a função de alguma forma. E finalmente, classes aqui é a última. Classes basicamente é a forma de você organizar tudo isso. Você organiza variáveis, o controle de fluxo, coleções, funções e você coloca tudo isso dentro de um único local. E as classes permitem que você una todas as funcionalidades relacionadas em um único local. E sim, você pode ter algo reutilizável que pode ser reutilizado em outros locais também. Então, basicamente, é uma versão upgrade, tá? Um upgrade como se fosse das funções, que guarda só uma única utilidade,
Classe pode guardar várias funções, várias coleções, controle de fluxo e variáveis. E eu te garanto que se você abrir qualquer programa mais completo de Python, eles estarão utilizando no mínimo essas primeiras duas aqui e muito provavelmente essas outras duas aqui. Classes nem sempre são usadas, porém essas aqui, basicamente todo programa maiorzinho que você encontrar estarão utilizando. E aí se você aprender esses 5 temas, eles são a base de tudo, ou seja, se você tem essa base, você consegue ir para o próximo passo, que é entender aqui como saber se você entendeu mesmo o que você estudou ou como que você faz para praticar de verdade esses temas, por exemplo, aqui, né, que você encontrou. E desses 5 temas aqui, pessoal, o que você já sabe? Digita aqui nos comentários. Então vamos lá, para ficar bem fácil, eu vou deixar isso aqui separado. Então como que eu vou saber se eu entendi mesmo, como que você faz para praticar de verdade? Pessoal, na minha opinião, não tem forma melhor de você fazer isso aqui do que simplesmente pegar um problema simples e tentar resolver ele e depois implementar. Quando eu falo implementar, eu estou falando de você criar, tá? Com código, uma solução para aquele problema, tá? Então, basicamente, o que eu estou falando para você aqui é que você tem que criar um projeto. Resumidamente é isso, mas eu vou te dar ideias de projetos, começando dos mais simples aos mais complexos. Não vai ser nada super complexo, porque nós estamos começando aqui, tá? Então vamos lá, vou te dar aqui algumas ideias. Primeiro deles, adivinhação de número. Como que seria a adivinhação de número? Cria um programa que gera um número aleatório, recebe o número do usuário e permite que o usuário chute o número até ele acertar. Então sempre aí dando um feedback, ou seja, mostrando se ele acertou ou se ele errou, caso ele tenha acertado ou não, certo? Essa é a minha primeira recomendação de um programa mais simples aí que você pode começar com ele. Na sequência, o outro que eu te recomendaria fazer seria uma calculadora simples. E aqui eu tô falando de calculadora simples porque eu não tô falando de você fazer uma calculadora com interface gráfica e tudo isso não, tá, pessoal? Vou te mostrar o que eu tô falando aqui. O que eu tô pensando é uma coisa mais assim, ó. Cria uma calculadora que realize operações entre 2 números apenas, só 2 números. Ou seja, o usuário deve ser capaz de informar um número e, na sequência, informar qual operação ele deseja realizar, se é multiplicação, divisão, adição ou subtração, e após isso, ser capaz de informar o segundo número. Então, só para deixar claro, caso você queira tirar um print, essas são as operações. Na sequência, eu te daria essa recomendação aqui, um contador de palavras, tá? O que seria isso? Eu quero que você crie um programa que recebe uma frase e, após isso, calcula quantas palavras existem naquela frase, considerando essa regra aqui, ó, considerando que uma palavra é composta por no mínimo 2 palavras, 2 caracteres, na verdade, né? 2 caracteres. E por último, minha recomendação final aqui para essa questão de prática seria criar uma lista de tarefas, tá? O que seria essa lista de tarefas? Lista de tarefas seria isso aqui. Crie um programa que permita que o usuário monte uma lista de tarefas e que, ao adicionar uma nova tarefa, ela seja adicionada à lista e exiba na lista completa de tarefas. Então, basicamente, esses são os projetos que eu recomendo que você faça, tá? Se você está começando aí. Se você já consegue fazer esse tipo de projeto, cara, você já está além do nível iniciante, tá? Você já consegue ir para projetos mais avançados. Eu vou deixar uma recomendação de vídeo aqui também. Aqui embaixo você pode ver uma playlist chamada de Projetos Python, onde eu tenho vários projetos que você pode praticar, tá? E aqui na minha recomendação de curso gratuito de Python, para você que chegou até o final, pessoal, eu tenho um curso de lógica de programação que está gratuito aqui no YouTube, e logo ao final desse curso de lógica, eu tenho um mini curso de Python que vai te ajudar a praticar tudo que você aprendeu no curso de lógica através de mini projetos. Então você pode praticar a lógica de programação, ter a base que eu falei ali, e depois praticar diretamente uma linguagem de programação Python. Ou seja, tudo que você precisa é apenas um vídeo gratuito aqui no YouTube. O link vai estar aqui na descrição e aqui também se você quiser assistir. E se você gostou desse vídeo, digita aqui embaixo me ajudou e se inscreva aqui nesse canal.